A pergunta pairava no ar úmido da manhã de Alfama, tão persistente quanto o cheiro a café e maresia que subia pelas vielas estreitas. Até quando se pode engolir o desprezo antes que ele te afogue por dentro? David fechou o caderno de esboços com um suspiro cansado. O lápis de grafite deixara marcas escuras nos seus dedos finos, quase como nódoas negras simbólicas das pequenas humilhações diárias. Lá fora, Lisboa acordava. O som distante de um fado vadio da noite anterior ainda ecoava tênue, misturado com o pregão do vendedor de pão e o burburinho crescente dos vizinhos. Ana, a irmã mais velha, pousou uma caneca de café fumegante à sua frente, o olhar perspicaz a ler-lhe a alma como sempre. "Outra vez a desenhar as gárgulas do hotel, mano?" perguntou ela, a voz uma mistura de carinho e preocupação. "Devias desenhar coisas mais bonitas." David forçou um sorriso. "As gárgulas têm carácter, Ana, e vem tudo lá de cima. Incluindo a forma como ele se sentia pequeno e deslocado naquele palácio de luxo no Chiado onde trabalhava como bagageista e faz tudo, um pontinho negro quase invisível contra o mármore polido e os dourados excessivos. Ele era uma sombra necessária, mas indesejada. A viagem de autocarro era um purgatório diário, um mergulho abrupto do calor comunitário do seu bairro para a indiferença fria do centro rico da cidade. David mantinha a cabeça baixa, o caderno aberto no colo, os dedos traçando linhas nervosas que tentavam capturar a expressão fugaz de um passageiro ou a geometria improvável de um telhado antigo. Era sua forma de resistir, de criar um espaço seu, onde o olhar dos outros não o definia. Ao entrar no átrio imponente do Hotel Palácio do Chiado, o contraste atingiu-o como uma bofetada. O ar cheirava a perfume caro e a flores frescas, um aroma artificial que lhe parecia sempre encobrir algo menos agradável. Colegas cumprimentaram-no com a familiaridade distante reservada aos da sua posição. E então ela chegou, Isabela. Entrou como se o espaço lhe pertencesse por direito divino, o cabelo loiro impecável, o taior cinzento a gritar discrição endinheirada, o olhar azul gelo a varrer o ambiente e a deter-se nele por um instante, o suficiente para um leve torcer de nariz. "Ah, David, já chegou", disse ela, a voz melodiosa, mas sem calor. "Certifique-se que a minha bagagem sobe imediatamente. E, por favor, tente não deixar marcas nos tapetes persas." A pausa antes de marcas foi carregada de um subtexto que David conhecia demasiado bem. Atrás dela, ligeiramente à sombra, estava Tiago. Associado de negócios de Isabela, talvez mais que isso, David nunca soube ao certo. Alto, vestido com uma elegância mais discreta, mas igualmente cara, Tiago parecia desconfortável. O seu olhar cruzou o de David por uma fração de segundo, uma expressão indecifrável. Indiferença? Embaraço? David desviou o olhar primeiro, sentindo a habitual queimadura da vergonha e da raiva impotente a subir-lhe pela garganta. Pegou nas malas de Isabela, o couro macio, um contraste absurdo com as suas mãos calejadas e manchadas de grafite. Mais um dia a engolir o desprezo, a desenhar gárgulas na sua mente. O incidente aconteceu uma semana depois, numa daquelas tardes longas e úmidas de fim de verão. O lobby do hotel estava movimentado. Um fluxo constante de turistas americanos ruidosos e empresários europeus com pastas de couro. David estava a ajudar um casal de idosos alemães com as suas malas quando Isabela surgiu, um pequeno sorriso nos lábios que nunca chegava aos olhos. Trazia na mão uma pulseira fina de ouro branco. "David", chamou, a voz clara e cortante, fazendo várias cabeças virarem-se. Ele sentiu um arrepio frio percorrer-lhe a espinha. Aproximou-se, murmurando um "sim, Dona Isabela". Ela ergueu a pulseira. Esta pulseira estava na minha suíte, em cima da cômoda. Desapareceu esta manhã. E agora, curiosamente, encontro-a caída aqui no corredor, perto do elevador de serviço que você usa frequentemente. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. Os olhares curiosos transformaram-se em olhares de suspeita. David sentiu o sangue fugir-lhe do rosto. Eu não toquei em nada, Dona Isabela", conseguiu gaguejar, a voz a falhar. "Eu nem sequer estive no seu andar hoje." "Oh, a sério?" Isabela arqueou uma sobrancelha perfeitamente desenhada. "Que estranho, porque a camareira disse-me que o viu a sair do meu corredor há pouco. Talvez a sua memória lhe esteja a falhar?" Ela olhou em volta, saboreando o momento, o desconforto coletivo. "Sabe, David, estas coisas acontecem, mas seria uma pena se o hotel tivesse que tomar medidas." Foi então que Tiago, que observava a cena a uma distância discreta, interveio. A sua voz era calma, mas firme. "Isabela, acho que há um engano.
Eu estive consigo toda a manhã. A pulseira estava no seu pulso quando saímos para almoçar. Deve ter-lhe caído agora. Isabela virou-se para ele, os olhos a faiscar de fúria contida. Tiago, querido, não se meta. Isto são assuntos do hotel. São assuntos de justiça, retorquiu Tiago, o olhar fixo no dela. E eu sei o que vi. Ele dirigiu-se a David, a voz mais suave. Peço desculpa pelo incômodo, David. David apenas conseguiu assentir, sentindo as pernas a tremer. A humilhação pública fora travada no último segundo, mas a acusação velada, o veneno na voz de Isabela, pairava no ar. Os olhares dos outros ainda o queimavam. Isabela lançou um olhar assassino a Tiago e afastou-se, a postura rígida. Naquela noite, no seu pequeno quarto em Alfama, David não conseguiu desenhar. As linhas fugiam-lhe, as formas pareciam distorcidas pela raiva e pela impotência. Contou a Ana o que acontecera, a voz embargada. Essa mulher é uma víbora. Exclamou Ana, os punhos cerrados. E esse Tiago defendeu-te por quê? Não confies nele, David. Gente dessa laia só se protege uns aos outros. Não sei, Ana. Ele pareceu sincero. Mas a dúvida persistia. Teria sido apenas para evitar um escândalo maior? Ou haveria algo mais naquele olhar indecifrável? David sentia-se apanhado numa teia invisível, e a única coisa que sabia era que a presença de Isabela se tornara ainda mais ameaçadora, e a de Tiago perigosamente ambígua. A gárgula no topo do hotel parecia observá-lo com um esgar trocista. Os dias seguintes foram marcados por uma tensão subtil. Isabela tratava David com uma frieza cortante, ignorando-o sempre que possível, mas os seus olhos seguiam-no, avaliando, esperando. Era uma guerra silenciosa e David sentia-se cada vez mais exposto. Tiago, por outro lado, parecia procurar oportunidades discretas para interagir. Um bom dia mais demorado, uma pergunta casual sobre o bairro dele, um comentário sobre o tempo. David respondia com monossílabos, a desconfiança a lutar contra uma estranha curiosidade. Quem era aquele homem que frequentava o círculo de Isabela, mas que o defendera? Um final de tarde, enquanto David arrumava o depósito de bagagens, sentiu alguém atrás de si. Virou-se, sobressaltado. Era Tiago. Desculpe, não queria assustá-lo, disse ele, um leve sorriso nos lábios. Tinha um pequeno caderno na mão, um moleskine preto. Vi isto cair-lhe do bolso ontem. Acho que é seu. Era o caderno de esboços de David. Ele pegou nele rapidamente, sentindo o rosto a corar. Obrigado. Não resisti a espreitar a primeira página, confessou Tiago, o olhar intrigado. Você tem talento. Aquele esboço da sede de Lisboa tem muita força. David ficou sem palavras. Ninguém do outro mundo alguma vez reparara nos seus desenhos, muito menos os elogiara. Murmurou um agradecimento embaraçado. Você desenha sempre? Perguntou Tiago, encostando-se à parede. É a minha forma de ver as coisas, respondeu David, hesitante. Gostava de ver mais um dia destes, se não se importar. A oferta pairou entre eles, carregada de possibilidades e perigos. Não sei, disse David, recuando instintivamente. São só rabiscos. Tiago não insistiu. Como quiser. Tenha uma boa noite, David. E afastou-se, deixando David com o coração a bater descompassado e a cabeça a mil. Aquele breve momento de conexão fora como um raio de sol num dia cinzento, mas também o assustava. Aproximar-se de Tiago significava aproximar-se do mundo de Isabela, um mundo que só lhe causara dor. Contudo, a semente estava lançada. Tiago começou a aparecer mais vezes, não apenas no hotel, mas por vezes cruzava-se com ele à saída, oferecendo boleia nas noites de chuva, ofertas que David recusava educadamente, mas que o deixavam a pensar. Começaram a trocar algumas palavras sobre arte, sobre Lisboa, sobre as vistas contrastantes do Chiado e de Alfama. David sentia a sua armadura de desconfiança a rachar ligeiramente a cada conversa, a cada olhar curioso e respeitoso de Tiago. Isabela não tardou a notar. A sua hostilidade para com David intensificou-se. Começou a encontrar defeitos em tudo o que ele fazia, a fazer queixas subtis à gerência sobre a sua lentidão ou falta de atenção. Um dia, David encontrou um dos seus denhos, um retrato rápido de Ana a rir, rasgado no caixote do lixo da copa dos funcionários. Não havia provas, mas ele sabia quem tinha sido. A dor foi aguda, uma violação do seu espaço mais íntimo. Naquela noite, em vez de se encolher, David pegou num bloco maior e em carvão. Foi até um muro discreto perto do Tejo, um local onde costumava ir para pensar, e começou a desenhar. Não uma gárgula, não um telhado. Desenhou um rosto. Um rosto belo, mas distorcido pela crueldade, com olhos frios e vazios. Não era um retrato fiel de Isabela, mas a essência estava lá.
Foi um acto de desafio silencioso, uma forma de transformar a dor em algo tangível, em arte. A descoberta do mural junto ao Tejo não demorou. Alguém o fotografou, a imagem circulou nas redes sociais locais, primeiro como curiosidade anónima, depois com especulações sobre o artista e a musa sinistra. David não reivindicou a autoria, mas sentiu uma estranha satisfação ao ouvir os comentários sussurrados no hotel. Era a sua resposta silenciosa, a sua forma de devolver o olhar. Tiago viu a fotografia online. Reconheceu imediatamente o traço, a força expressiva que admirara nos esboços de David, e reconheceu com um arrepio a essência de Isabela naquela figura distorcida. Procurou David nesse mesmo dia. Foi você, não foi? Perguntou a voz baixa, mostrando-lhe a imagem no telemóvel. David hesitou, depois assentiu. Precisava de deitar cá para fora. Tiago ficou a olhar para a imagem por um longo momento. É poderoso e dolorosamente honesto. Ele levantou os olhos para David. Ela está a tornar-lhe a vida no inferno, não está? David encolheu os ombros, desviando o olhar. Eu aguento. Não devia ter que aguentar, disse Tiago, a voz carregada de uma frustração que surpreendeu David. Aquilo que ela lhe fez com a pulseira, e sei que tem havido mais coisas. Ela pode ser cruel quando se sente ameaçada ou contrariada. Ameaçada? Por mim? David riu sem humor. Eu sou só o bagageista. Talvez ela veja algo em si que a assusta, sugeriu Tiago. Talento, dignidade, coisas que o dinheiro dela não pode comprar. Ele fez uma pausa. E talvez esteja incomodada por eu estar a falar consigo. A confissão pairou no ar. David sentiu o rosto a aquecer. Não quero causar-lhe problemas. Os problemas já existem, David. A questão é de que lado escolhemos ficar. Tiago suspirou. Isabela e eu temos uma história complicada. Negócios de família, expectativas sociais. Mas ultimamente tenho visto um lado dela que me perturba profundamente. Ele olhou David nos olhos. Gostava de o conhecer melhor. Fora daqui, longe disto tudo, se me permitir. A sinceridade na voz de Tiago era quase palpável. David sentiu a sua desconfiança vacilar seriamente pela primeira vez. O aviso de Ana ecoou na sua mente, não confies nele. Mas o olhar de Tiago prometia algo diferente, uma ponte tênue entre os seus mundos separados. Talvez, respondeu David, a voz pouco mais que um sussurro. Um café, um dia destes. O pequeno passo pareceu gigantesco. Nos dias seguintes, a dinâmica entre eles mudou. As conversas tornaram-se ligeiramente mais longas, os olhares mais sustentados. Encontraram-se para esse café numa esplanada discreta na Baixa, longe dos olhares curiosos do Chiado. Falaram sobre os sonhos de David, sobre a sua paixão pela arte, sobre as dificuldades e alegrias da vida em Alfama. Tiago falou sobre a pressão do seu apelido, sobre a sensação de vazio por detrás da fachada de sucesso. Por uma hora, as barreiras pareceram dissolver-se. Mas Isabela observava, e a sua retaliação não tardaria. Percebendo a crescente proximidade entre os dois homens, e furiosa com o que via como uma traição de Tiago e uma afronta de David, começou a planear algo mais definitivo. Queria esmagar David, não apenas humilhá-lo. Queria garantir que ele desaparecesse da vida de Tiago e do seu mundo para sempre. A gárgula preparava-se para o bote final. A oportunidade de Isabela surgiu durante a preparação de um evento de caridade de alto perfil que teria lugar no salão nobre do hotel. Era uma noite crucial para a imagem pública de muitas famílias influentes de Lisboa, incluindo a de Tiago e a dela própria. Isabela fazia parte da comissão organizadora e tinha acesso privilegiado aos bastidores. O plano era diabolicamente simples e cruel. Envolveria o desaparecimento de uma peça de joalharia valiosa doada para o leilão de caridade, um colar de diamantes antigo e a plantação de provas que incriminassem David de forma irrefutável. Sabia que a sua palavra, aliada a algumas testemunhas convenientemente instruídas entre o staff subalterno que lhe devia favores ou temia o seu poder, seria suficiente para selar o destino de David. Ninguém questionaria a acusação vinda dela contra um rapaz do bairro, com acesso aos locais do evento. Seria a humilhação final, seguida de despedimento e, muito provavelmente, acusações criminais. David, alheio à teia que se tecia à sua volta, sentia uma mistura de ansiedade e esperança cautelosa. A ligação com Tiago fortalecia-se a cada dia. Tinham trocado números de telefone, partilhado mais alguns cafés e conversas. Tiago até lhe oferecera materiais de arte de qualidade, um presente que David aceitara com relutância e gratidão. Sentia-se visto, validado de uma forma que nunca imaginara ser possível naquele ambiente.
Continuava a trabalhar no hotel, a suportar a presença gélida de Isabela, mas agora havia uma luz, uma possibilidade de algo mais. Na véspera do evento, Tiago abordou David com uma expressão preocupada. David, preciso de falar consigo. Tenho um mau pressentimento. O que se passa? Perguntou David, o coração a apertar. É Isabela. Ela tem andado estranha, muito secreta. E ouvi uns comentários. Tenho medo que ela esteja a preparar alguma coisa assim para a noite do evento. Por favor, tenha muito cuidado. Mantenha-se discreto. Evite ficar sozinho em sítios onde possam acusá-lo de algo. O aviso de Tiago gelou David, mas também o tocou. Ele estava a arriscar-se ao alertá-lo. Obrigado, Tiago. Terei cuidado. A noite do evento chegou, faustosa e opressora. O salão nobre brilhava com lustres de cristal e o murmúrio de conversas polidas. David, no seu uniforme discreto, circulava pelas bordas da festa, servindo bebidas, sentindo os olhares ocasionais de desprezo ou indiferença. Procurava Tiago na multidão, mas não o via. Isabela, por outro lado, estava radiante, movendo-se entre os convidados como uma rainha, mas os seus olhos procuravam David ocasionalmente com uma intensidade que o deixava nervoso. A meio da noite, um burburinho começou perto da área onde as peças do leilão estavam expostas. Gritos abafados, seguidos de uma comoção crescente. David viu Isabela correr para o local, a expressão de choque perfeitamente ensaiada. Momentos depois, um segurança aproximou-se dele. David Santos, acompanhe-me, por favor. A dona Isabela quer falar consigo. O estômago de David deu um nó. Era agora. Enquanto era conduzido por entre os convidados curiosos para uma sala lateral, viu Tiago a abrir caminho na sua direção, o rosto pálido e tenso. Os seus olhares encontraram-se por cima das cabeças. Naquele instante, David soube que não estava sozinho, mas também sabia que a batalha mais difícil estava prestes a começar. A sala lateral era um pequeno escritório, luxuosamente decorado, mas subitamente claustrofóbico. Isabela estava sentada atrás de uma secretária de mogno, o colar de diamantes desaparecido pousado sobre um pano de veludo à sua frente. 2 seguranças flanqueavam a porta. O gerente do hotel, um homem nervoso de meia-idade, remexia-se desconfortavelmente ao lado dela. Tiago entrou logo atrás de David, a sua presença silenciosa mas imponente. David, começou Isabela, a voz a pingar falsa consternação. Receio que tenhamos um problema muito sério. Este colar, apontou para a joia, foi encontrado no seu cacifo pessoal. David sentiu o chão a fugir-lhe debaixo dos pés. O quê? Isso é impossível. Eu nunca toquei nisso. É mesmo? Isabela sorriu friamente. Porque temos uma testemunha. Um dos arrumadores viu-a agir de forma suspeita perto da vitrine do leilão e depois a dirigir-se apressadamente para a zona dos funcionários. Ela fez um gesto ao gerente. Sr. Martins, creio que a situação é clara. Teremos que chamar a polícia. Não tão depressa, Isabela. A voz de Tiago cortou o ar tenso. Todos se viraram para ele. Tiago, isto não lhe diz respeito, sibilou Isabela. Diz-me respeito quando vejo uma injustiça tão flagrante, respondeu Tiago, avançando para a secretária. Ele pegou num pequeno objeto que tinha na mão, um brinco delicado, também de diamantes. Este brinco, Isabela, faz par com um que você está a usar agora mesmo. E, curiosamente, encontrei-o caído no chão, perto do cacifo do David, depois de você ter saído apressadamente dessa zona há 10 minutos. O rosto de Isabela perdeu a cor. Isso não prova nada. Deve ter-me caído. Ou talvez o tenha deixado cair quando estava a plantar o colar. Continuou Tiago. Sabe, Isabela, eu ouvi a sua conversa ao telefone ontem à noite, a combinar os detalhes com o tal arrumador a quem prometeu um bônus generoso se ele mentisse sobre ter visto David. O silêncio na sala era ensurdecedor. O gerente olhava de Isabela para Tiago, completamente perdido. Os seguranças pareciam incertos. Isabela levantou-se de um salto, os olhos a fuzilar Tiago. Como se atreve? Você vai acreditar neste Zé Ninguém em vez de mim? Depois de tudo o que as nossas famílias representam. Representam um mundo de mentiras e preconceito que eu já não consigo suportar, disse Tiago, a voz firme. Eu acredito no David, acredito na decência dele, algo que você desconhece. Nesse momento, algo se quebrou dentro de David. A raiva, a dor, a humilhação acumulada encontraram finalmente uma saída. Ele deu um passo em frente, encarando Isabela diretamente. A sua voz não era alta, mas ressoava com uma força recém-descoberta. Você pode tirar meu emprego, dona Isabela. Pode tentar destruir a minha reputação com as suas mentiras, mas não me pode tirar quem eu sou. Ele fez uma pausa, respirando fundo.
Eu posso vir de Alfama, posso ter as mãos sujas de trabalho e de grafite, mas tenho mais dignidade num dedo mindinho do que a senhora em todo o seu corpo coberto de joias roubadas ou plantadas. Eu sou um artista. Eu sou filho da minha mãe. Eu sou um homem. E você? Você não é nada além de uma pessoa vazia e cruel. As palavras pairaram no ar, chocantes na sua simplicidade e verdade. Isabela ficou boquiaberta, sem resposta. Pela primeira vez, a sua máscara de superioridade rachou, revelando a fealdade por baixo. Tiago pousou uma mão no ombro de David, um gesto de apoio silencioso. Olhou para o gerente. Sr. Martins, creio que a situação ficou, de facto, bastante clara. Sugiro que resolva isto internamente e com discrição. Quanto a nós, ele olhou para Isabela com um desprezo frio. Acabou. Current part characters 3907, total characters 204-5. O rescaldo foi silencioso e rápido. O Sr. Martins, apanhado entre a espada e a parede, optou pela solução menos escandalosa. O incidente do colar foi abafado, explicado como um lamentável engano na arrumação. O arrumador que testemunhara falsamente foi discretamente despedido uns dias depois. Isabela retirou-se da festa sem dizer mais palavra, o rosto uma máscara de fúria humilhada. A sua derrota não fora pública, mas fora total aos olhos das poucas pessoas que importavam naquela sala. Perdera Tiago, perdera a face e a sua crueldade fora exposta. David pediu admissão na manhã seguinte. Não conseguia continuar a trabalhar naquele ambiente, mesmo com a vindicação. Sentia-se esgotado, mas também estranhamente leve. Enfrentar o seu maior medo. Dissera o que precisava ser dito. Encontrar a sua voz. Tiago esperava por ele à saída do hotel. Não houve grandes discursos, apenas um olhar de compreensão mútua. Para onde vai agora? Perguntou Tiago. Para casa. Para Alfama, respondeu David. Preciso de respirar o meu ar. Posso acompanhá-lo? David hesitou por um momento, depois assentiu. Caminharam em silêncio pelas ruas do Chiado, agora sob a luz crua da manhã, descendo em direção ao rio, afastando-se do luxo e aproximando-se da alma da cidade. O contraste nunca lhe parecera tão nítido, mas pela primeira vez não o diminuía. Chegaram às vielas familiares de Alfama. O cheiro a roupa lavada e a comida caseira pairava no ar. Ouvia-se o riso das crianças a brincar na rua, o som de um fado melancólico vindo de uma janela aberta. Era o seu mundo, com as suas dificuldades, mas real, autêntico. Pararam junto a um pequeno largo com vista para o Tejo. O sol da manhã refletia-se na água, criando milhares de diamantes cintilantes, verdadeiros, ao contrário dos que quase o tinham destruído. Obrigado, Tiago, disse David, finalmente. Por ter acreditado em mim, tudo. Não tem que agradecer, David. Eu é que tenho que lhe agradecer, por me ter aberto os olhos. Tiago olhou para ele, a hesitação habitual substituída por uma clareza serena. Eu sei que os nossos mundos são diferentes. Sei que não vai ser fácil. O preconceito que você enfrenta, que nós vamos enfrentar juntos se me permitir, não desapareceu ontem à noite. David sabia que era verdade. A batalha contra a Isabela estava ganha. Mas a guerra contra o mundo que ela representava estava longe de terminar. Haveria sempre olhares, sussurros, portas fechadas. Mas algo mudara fundamentalmente dentro dele. E ao olhar para Tiago, não via mais o homem rico e inacessível, mas alguém que tivera a coragem de escolher a decência em vez da conveniência, a verdade em vez da mentira. Eu sei, disse David. Mas talvez valha a pena tentar. Um sorriso lento iluminou o rosto de Tiago. Ele estendeu a mão, não para um aperto formal, mas para um toque hesitante no braço de David. O contacto foi elétrico, uma promessa silenciosa. Ficaram ali por mais um momento, lado a lado, olhando o rio. O futuro era incerto, cheio de desafios, mas pela primeira vez em muito tempo David não sentia medo. Sentia esperança. Uma esperança cautelosa, realista, mas ainda assim, esperança. Tinha a sua arte, tinha a sua dignidade, tinha Ana, e agora talvez tivesse Tiago. Juntos talvez pudessem pintar um futuro diferente, traço a traço, por cima das linhas feias do preconceito. A gárgula no topo do hotel já não lhe parecia trocista, mas apenas uma pedra velha e irrelevante, muito abaixo do céu imenso e azul sobre Lisboa. Dias transformaram-se em semanas. David não voltou a procurar emprego no sector hoteleiro. Em vez disso, concentrou-se na sua arte com uma intensidade renovada. Com os materiais que Tiago lhe oferecera e uns biscates que arranjava no bairro, montou um pequeno espaço de trabalho improvisado num canto da sala que partilhava com Ana. Pintava as ruas de Alfama, os rostos marcados pelo tempo dos seus vizinhos, a luz sobre o Tejo, mas também as sombras que ainda o assombravam,
não com a raiva crua do moral, mas com uma compreensão mais profunda da fragilidade e da força humanas. Tiago tornou-se uma presença constante, mas discreta. Respeitava o espaço de David, a sua necessidade de se curar e de se reencontrar. Visitava-o em Alfama, trazendo pastéis de nata ou simplesmente a sua companhia silenciosa enquanto David trabalhava. Aprendeu a navegar as vielas estreitas, a cumprimentar os vizinhos curiosos com um sorriso genuíno. Ana observava-o com o seu olhar protector, a desconfiança inicial a dar lugar a uma aceitação relutante. Via a forma como Tiago olhava para o seu irmão, não com pena ou condescendência, mas com admiração e um carinho crescente. Claro que não era fácil. O fosso entre os seus mundos era real. Tiago teve que enfrentar a sua própria família, as perguntas incômodas, a desaprovação velada pela sua ruptura com Isabela e, mais ainda, pela sua aproximação a David. Perdeu alguns amigos e contactos de negócios, pessoas que viam a sua escolha como uma traição à sua classe. David, por sua vez, lutava contra os fantasmas da sua própria insegurança, o medo de não ser suficiente, de que Tiago acabasse por se cansar das dificuldades e regressasse ao conforto do seu mundo privilegiado. Numa tarde de outono, estavam sentados num banco do mirador de Santa Luzia, observando os telhados vermelhos a descerem até ao rio. O ar estava fresco, com um cheiro a castanhas assadas vindo de um vendedor próximo. Às vezes ainda me parece irreal, confessou David, traçando padrões invisíveis no banco de azulejo. Estar aqui, contigo.